Boa tarde, pessoal. Meu nome é Priscila Damares Oliveira Gomes. A área que eu escolhi é o desempenho físico e esportivo e o tema do meu TCC é o efeito da especialização precoce em atletas de alto rendimento. Bom, para começar, eu vou falar sobre o conceito da especialização precoce, que é baseado em treinamentos intensos que são feitos ao longo de todo o ano e com foco exclusivo em um único esporte. O objetivo principal é melhorar, o desempenho em um curto prazo de tempo e aumentar as chances de sucesso profissional no futuro. O contexto, que está inserido é que atualmente a gente está tendo um nível muito crescente de competitividade nos esportes, e isso é muito impulsionado pelo desejo de crescimento profissional, de uma ascensão social e também um reconhecimento internacional. Então, por mais que a especialização precoce seja muito usada hoje em dia, a gente tem muito debates que falam sobre os seus efeitos negativos, Então, é muito usado, tem seus benefícios, mas também traz alguns riscos junto. Os riscos físicos são que a repetição excessiva de habilidades específicas faz com que tenham mais riscos de lesão. Então, um exemplo foi um que eu trouxe de um estudo que eu peguei, fala pra gente que arremessadores de beisebol adolescentes, eles estão tendo muitas lesões nos ombros e cotovelos por causa do movimento repetitivo que eles fazem no treino. E isso acontece muito por causa da falta de diversificação no treinamento, que limita muito o desenvolvimento de habilidades motoras deles. Então, essa questão deles fazerem muito movimento várias vezes faz com que eles tenham mais lesões, e isso vem por causa da falta de diversificação esportiva. E nesse cenário também, acontece muito que esses jovens, eles não têm um período de recuperação adequado e acontece o overtraining com eles, E junto com o overtraining, que é um nível alto, assim, de treino, sem descanso adequado, faz com que tenham lesões irreversíveis e transtornos emocionais. Riscos psicológicos, fala pra gente que tá muito associado ao esgotamento emocional e à perda de motivação, que pode levar ao abandono esportivo em fases críticas do desenvolvimento do jovem. E a pressão constante pelo desempenho, desde a infância até a adolescente, faz com que o jovem perca muito prazer pelo esporte e faça que ele abandone esse esporte em si, e perca o prazer mesmo em praticar qualquer outro esporte também. O objetivo é analisar os efeitos a longo prazo da especialização precoce, propor também algumas estratégias que possam diminuir esses impactos negativos, promover alternativas mais sustentáveis e saudáveis também, e conscientizar e informar os leitores, destacando os impactos negativos desse fenômeno. A metodologia que eu usei foi revisão simples da literatura, abordagem qualitativa. Os dados foram, eu peguei da PubMed e Cielo. Eu usei as palavras-chave em português e inglês: especialização precoce em atletas e especialização esportiva precoce. Não tive problema em achar muitos estudos, realmente foi bem tranquilo esse tema. Eu usei o critério de seleção envolvendo artigos nos últimos 15 anos, em português, inglês ou espanhol, e que abordassem, realmente o tema que eu quero. E eu achei 10 artigos que encaixavam, no que eu escolhi. O resultado e desenvolvimento, eu cheguei à conclusão que a dedicação exclusiva a um único esporte, desde cedo, com um volume alto de treino, também com uma ausência de período de recuperação, faz com que tenha muito risco de lesões por sobrecarga, que também tem o burnout esportivo e abandonem a prática esportiva. E os efeitos mais recorrentes que eu vi nos estudos foi que apareceram desequilíbrios musculares, lesões por uso repetitivo e os impactos emocionais relacionados à pressão por desempenho. E essa diversificação esportiva da infância até a adolescência é muito importante para construir uma base neuromuscular maior, então fazendo com que reduza o risco de lesões e também contribua para que o jovem tenha um desenvolvimento mais global, e completo do âmbito físico, social e emocional. E tem 2 exemplos que eu trouxe aqui de 2 estudos que eu achei. O primeiro fala sobre jogadores profissionais de vôlei, que eles não foram expostos à especialização precoce e eles tiveram outras experiências com outros esportes, e isso fez com que eles tivessem impactos muito positivos com as habilidades motoras deles, Eles tiveram múltiplas habilidades motoras por causa dessa diversificação esportiva.
E o outro exemplo foi que um estudo de 2019 comprovou que programas de treinamento que estimulam muito a prática multiesportiva estão muito associados a menores índices de lesão e ao maior prazer pela prática esportiva. Eu achei um estudo que fala sobre uma divergência, que eles falaram que tem muito benefício na especialização precoce em esportes que tem uma alta competitividade, como a ginástica, mas no próprio estudo, os autores eles reconhecem que traz benefícios, mas junto vem muitas complicações para a saúde física e psicológica. E no debate, a gente vê que não é só sobre especializar ou não, mas sim sobre quando e como esse processo deve acontecer, sempre levando em consideração o equilíbrio e o desempenho e bem-estar. E também eu percebi que não tem muitos estudos longitudinais sobre, então não tem muitos estudos que acompanham atletas desde a infância até a fase adulta, então a gente não consegue ter muita precisão dos impactos a longo prazo. E as considerações finais é que, por mais que tenham vantagens positivas, a curto prazo está associada a muitas lesões por sobrecarga, esgotamento emocional e abandono esportivo. A diversificação esportiva na infância e adolescência contribui muito para ter um desenvolvimento físico e psicológico mais equilibrado, né, que reduz riscos e favorece também carreiras mais duradouras. E é recomendado que pais e treinadores incentivem múltiplas práticas, né, esportivas e adaptem os treinos, que dessa forma vai priorizar o desenvolvimento a longo prazo e vai reduzir a pressão por resultados imediatos. E ainda são necessárias pesquisas longitudinais que vão aprofundar mesmo os efeitos a longo prazo, para que a gente possa realmente ter mais precisão e entender mais sobre o assunto, né? Então, realmente são necessárias mais pesquisas. Essas são as referências. E é isso. Muito obrigada, pessoal.